Maloca Reacts de hoje reage a um dos casos mais chocantes e escrotos que eu tive conhecimento na minha vida e que eu tenho certeza que muitos de vocês aí também ficarão abismados, chocados. Josef Fritzl é talvez o ser humano mais escroto que vocês conhecerão nos últimos tempos aí. Eu nem tenho como descrever o tamanho da crueldade desse cara. Então eu deixo que o vídeo transcorra aí para você entender o caso. Mas eu já aviso que esse é um vídeo de temática muito forte, é um aviso de gatilho. Se você tem problema com assuntos como cárcere privado, violência e todo o restante que compõe um pacote escroto como esse, eu peço que você não assista esse vídeo, tá? Mas se você topar assistir esse vídeo, eu peço desde já que você deixe o like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo para que essa história circule e jamais caia no esquecimento, beleza? E comenta também aí o que vocês acharam sobre esse vídeo, que eu já antecipo, é um vídeo horroroso, é uma história horrorosa. Então, depois da vinheta, vamos conhecer quem é Josef Fritzl, um dos seres humanos mais escrotos que já passaram por essa terra. Aliás, ainda está nessa terra, porque pelo que eu sei, ele permanece vivo. Depois da vinheta aí, beleza? Enfim, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Funk, seja bem-vindo a mais um Maloca Reacts. E hoje um react aí em cima de um caso absolutamente escabroso. Eu não tenho adjetivos aí pra descrever. E como eu disse no começo desse vídeo, se você tem problemas com determinados tipos de assunto, como cárcere privado, coisas do tipo, não assista esse vídeo. Mas se você optou por assistir, vamos nessa aqui. Vamos tacar o play no negócio aqui. Josef Fritzl foi um homem muito respeitado no círculo social do qual fazia parte. Bem-sucedido financeiramente, casado e com filhos, ninguém jamais suspeitaria que aquele senhor escondia um segredo terrível dentro de sua própria casa. Em 1978, ele conseguiu permissão para estender o porão de sua residência. Segundo ele, o local serviria como espaço para armazenamento de ferramentas, suprimentos e também como estação para trabalhos manuais. A realidade, entretanto, seria muito pior. Adicionando muitas portas e trancas, Guardem bem este rosto, meus amigos. O porão daquela casa transformou-se em uma câmara de tortura, e o alvo daquele homem desprezível seria a própria filha. Josef Fritzl nasceu no dia 9 de abril de 1935, em Amstetten, na Áustria. Filho de Maria e Josef Fritzl Sr., o garoto cresceu em um dos períodos mais complicados da história, a Segunda Guerra Mundial. A mãe de Josef era contrária às Infelizmente ele passou vivo por isso aí. ideias autoritárias de Hitler e começou a avançar com suas tropas. Aos 9 anos de idade, Josef foi enviado para um orfanato com a notícia de que sua mãe estava morta. Mas na verdade, a mulher havia sido presa e enviada para um campo de concentração, onde permaneceria pelos próximos meses. Foi apenas com o término da guerra que o garoto descobriu que sua mãe ainda estava viva. O pai de Josef uniu-se ao exército de Hitler, sendo capturado e preso pela Rússia mais tarde. Ele foi solto em 1948, retornando para casa. Porém, o homem foi rejeitado tanto por sua esposa como pelo próprio filho. A mãe de Josef foi descrita como uma mulher agressiva, mesmo antes da guerra, e após o conflito, esse comportamento ficou ainda mais evidente. Possivelmente influenciada pelos traumas causados pelo campo de concentração, Maria criava seu filho em meio a agressões, enquanto exigia um nível de disciplina bastante elevado. Chegando aos 15 anos de idade, Josef não suportaria mais. Durante uma das agressões sofridas, ele revidou, entrando em luta corporal com a própria mãe. Nessa época, Josef passou a criar fantasias perturbadas em sua cabeça, todas envolvendo Maria. Nesses pensamentos, ele se imaginava assassinando a própria mãe, ou tendo relações íntimas com a mulher. Foi nessa época também que Josef passou a se esconder no terreno de seus vizinhos. Seu objetivo era ouvir através das paredes, enquanto algum casal praticava relações íntimas. Esse comportamento evoluiu, fazendo com que o jovem ficasse propositalmente exposto para outras mulheres em via pública. Caraca. Aparentemente, em algum momento durante sua adolescência, o jovem desenvolveu certas parafilias, fantasias ou comportamentos que se desviam do normal, de maneira a estimular sexualmente o indivíduo. Esse desejo pode ocorrer por objetos inanimados ou até mesmo por outro ser humano sem consentimento. A humilhação, dominação e sofrimento geralmente estão presentes nessas fantasias. Aos 16 anos de idade, Josef saiu de casa, mudando-se para a cidade de Linz, onde passou a trabalhar como engenheiro. Aos 21 anos de idade, Josef conheceu uma jovem de 17 anos, chamada Rosemary. Eles deram início... Caraca, a cara da jovem de 17 anos. Essa imagem não deve fazer jus à pessoa, né? Um relacionamento, casando-se em seguida. A mulher foi descrita como alguém amorosa e extremamente obediente.
Após 3 anos de casamento, a família já havia crescido, com a chegada de 3 filhos, 2 meninas e um menino. O mercado da engenharia estava muito aquecido após a guerra, Ó a cara de canalha desse filho da mãe. Confortável em sua vida financeira, ele foi descrito nessa época como um homem extremamente controlador, autoritário e agressivo, algo muito próximo da imagem de sua própria mãe. No quesito maldade, entretanto, poucas pessoas seriam capazes de vencê-lo. No dia 6 de abril de 1966, Rosemary deu à luz novamente. Elizabeth era a mais nova integrante daquela família. Já há alguns anos, Joseph lidava com seus pensamentos perturbados, os mesmos que nasceram durante sua juventude. E após o nascimento de Elizabeth, ao que tudo indica, essas fantasias ficaram mais intensas. Na tentativa de controlar esses pensamentos, Joseph passou a... na moral, a cara desse velho me assusta, hein? Rapaz. A visitar a cidade vizinha, olha essa cara. contratando serviço de garotas de programa. Entretanto, para ele, isso não era o bastante. Em 1967, Joseph seguiu uma mulher até sua casa. Ele então aguardou ao lado de fora até a parte da noite. Espiando pelas janelas, ele esperou até que a mulher fosse se deitar. Ela era mãe solteira e o seu filho, ainda um bebê, dormia em um berço ao seu lado. Já pronto para transformar suas fantasias perversas em realidade, Joseph arrombou uma das portas daquela casa, chegando rapidamente ao quarto da moça. Com uma faca, ele conseguiu rendê-la. Após se forçar na mulher, ao lado do bebê, ele deixou o local. Por esse crime, Joseph foi sentenciado a 18 meses de regime fechado. Porém, de acordo com as leis da Áustria na época, passados 15 anos do crime cometido, ele é removido da ficha criminal do cidadão. O que significa que, para o Estado, aquele indivíduo nunca teria cometido nenhum crime caso a consulta fosse realizada após esse período. Um ponto importante na história de Joseph que terá outros impactos no futuro. Sobre esse crime, a esposa de Joseph nunca comentou nada. Na verdade, ela parece ter apoiado o marido em algum nível. Outra filha da aí, conchavada com esse canalha aí, ó. Dupla de canalha. Vocês vão entender, infelizmente, o porquê. Enquanto permaneceu preso, a mulher o visitou regularmente, e após a sua soltura, muito canalha. O casamento continuou normalmente. E Rosemary ficaria grávida mais uma vez. Já no final de 1972, o casal havia tido 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. Mesmo com o crime terrível cometido por Joseph, de alguma forma, ele conseguiu o respeito da comunidade na qual vivia. Sendo bem sucedido como engenheiro, ele passou a investir no ramo imobiliário. O mundo é cheio de coisa errada, né, galera? O cara não vale o que caga, literalmente. E, enfim, a galera respeitava ele. Não dá pra entender esse mundo. Esse mundo é muito escroto, velho. Muito escroto. A aquisição foi uma pousada de 3 andares, ocupada por 40 quartos. Com o tempo, Joseph expandiu seu patrimônio, adquirindo outras pousadas e restaurantes. Em algum momento nessa trajetória, Joseph enfrentou problemas financeiros com um de seus empreendimentos. Misteriosamente, esse lugar pegou fogo, fazendo com que Joseph acionasse um seguro e recebesse o dinheiro. A polícia suspeitou na época, mas não conseguiram evidências o suficiente para afirmar que aquele incêndio tivesse sido criminoso, provocado pelo próprio dono. Em 1978, Joseph decidiu que precisava expandir sua residência. Ele então aplicou para 2 modificações, uma no andar superior, adicionando um terraço em sua casa, e outra em seu porão, grande o suficiente para que precisasse de uma aprovação do Estado. A resposta foi positiva, possibilitando o início da reforma. Próximo da ideia de um bunker, aquele local contava com quartos, banheiro e local de trabalho e armazenamento. Joseph deixou claro à sua família que aquele era um local de acesso restrito, onde apenas ele poderia entrar. O que já deveria soar estranho o suficiente para sua esposa, que não parecia preocupada na época. Enquanto não, a esposa do cara é tão lixo quanto ele. a construção acontecia, Elizabeth, uma das filhas do casal, fazia seus 12 anos de idade. Entre todos os filhos, Joseph parecia demonstrar um interesse maior por Elizabeth. Ele dizia ter uma conexão mais forte com essa garota, exigindo que soubesse a todo momento onde estava e com quem. Esse comportamento controlador seria esperado de alguém autoritário como Joseph. Porém, ele parecia mais agressivo quando se tratava de Elizabeth. A garota foi descrita como alguém doce, calma e extremamente carinhosa. Uma imagem muito diferente do próprio pai. Aos 11 anos de idade, Elizabeth começou a notar um comportamento ainda mais estranho em seu pai. Joseph agora deixava revistas de conteúdo adulto sobre o travesseiro de sua filha e, por vezes, aparecia sem roupas na presença da menina. Não demorou até que ele desse início aos abusos, se forçando em Elizabeth. Eu tô ficando com ânsia de vômito aqui, tá, galera? Se eu sair daqui da cena e tal, vocês já sabem que eu fui vomitar ali e já volto, tá? Tô falando sério, não é zoeira não. Aos 15 anos de idade, a garota ingressou em um curso para se tornar uma garçonete. Em janeiro do ano seguinte, cansada do sofrimento pelo qual passava dentro de casa, ela fugiu indo morar com uma amiga. Elizabeth foi encontrada pela polícia 3 semanas depois, sendo devolvida aos seus pais. Talvez por medo, ela não tenha contado na época sobre os atos abomináveis que seu pai cometia. Ou ainda, os agentes podem não ter acreditado na versão da adolescente fugitiva diante da imagem de homem respeitado que Joseph havia conquistado.
É, sempre assim, né? O cara tinha moral lá no vilarejo dele, lá no lugar onde ele morava, e aí ele, entre aspas, podia fazer a atrocidade que quisesse, que ninguém ia acreditar em quem denunciasse ele. Olha, o mundo é muito cagado, muito mesmo, sabe? Muito, demais de cagado, meu Deus do céu. Fosse como fosse, Elizabeth estava de volta em casa, e os ataques continuaram. A jovem ainda foi capaz de terminar o curso e conseguiu um emprego em um restaurante ali perto. Em 1984, o porão de Joseph já estava pronto. Entretanto, além da extensão aprovada pelo Estado, ele criou uma nova passagem secreta. Com uma pequena abertura escondida por uma estante, era possível chegar até uma nova câmara, com uma porta trancada. Suas fantasias macabras gritavam... Não, e olha só a sujeira. Meu, olha, esse vídeo tá foda. Esse vídeo é difícil de reagir, viu? Mas vamos nessa aí, porque é a nossa obrigação circular histórias como essa para que elas nunca caiam no esquecimento. Por mais difíceis que sejam, assim, essas histórias. E são pra caraca, tá ligado? em sua cabeça que não seria capaz de tolerar a ideia de Elizabeth fugir mais uma vez. A moça já tinha completado 18 anos na época, estava trabalhando e informou ao pai que se mudaria para morar com uma amiga. Ansiosa para escapar do inferno que vivia em casa, ela infelizmente deu a informação para a pessoa errada. Joseph não poderia permitir que Elizabeth saísse do seu controle, tanto para continuar com seus atos desprezíveis, como para que ela não contasse sobre o que ele havia feito. E sabendo que sua filha estava para se mudar, ele teria de agir. Em seu porão, o homem instalou 8 portas, com algumas delas sendo de trava eletrônica. No dia 28 de agosto daquele mesmo ano, Joseph pediu a ajuda de Elizabeth para arrastar outra porta para o seu porão. A jovem ajudou a carregar aquela porta, assistindo enquanto seu pai realizava a instalação. Com a porta no lugar, Joseph aguardou até que sua filha ficasse de costas. Com um pano contaminado com produto químico, o criminoso cobriu o rosto de Elizabeth. Em pouco tempo, a moça perdeu a consciência, caindo no chão. Com algumas correntes, seus pés e braços foram amarrados. Joseph então arrastou o corpo da própria filha para a sala secreta, escondida em seu porão. Agora acorrentada a uma parede, ela não poderia mais fugir. Sem janelas e com ventilação reduzida, aquele lugar contava com isolamento acústico, tornando os gritos de Elizabeth menos eficazes. E o fato de a própria moça ter ajudado a levar... O canalha pensava em tudo, na acústica e coisa e tal. Olha, sem comentários, viu? Na boa, mano. Eu tô com meu estômago revirando aqui, entendeu? Tô quase colocando meu café da manhã pra fora aqui. Eu não tô zoando, é sério, galera, é sério. Eu não fico fazendo esse tipo de discurso em vão, não. Isso aqui é difícil demais de reagir. Quando eu tomei conhecimento desse caso foi em 2008. Na ocasião a casa dele tinha caído, ele foi preso e etc. E eu lembro que eu fiquei péssimo assim por dias. Eu li essa notícia, se não me engano foi no Terra, lá pra 2008. Eu fiquei muito péssimo, mesmo, porque eu nunca tinha tomado conhecimento e até hoje não tomei conhecimento de algo pior que isso, entendeu? Isso é repugnante, isso é terrível, terrível. A última porta para ser instalada e aguardada enquanto isso acontecia, torna tudo ainda mais perturbador. Assim que acordou para o início daquele pesadelo, Elizabeth deu de cara com o próprio pai. Joseph então explicou que havia instalado uma série de armadilhas pelo lugar. Monstruoso. Caso ela tentasse fugir, um desses gatilhos ativaria, liberando gases ou choques. Mais tarde, a polícia não encontrou nenhum encanamento ou dispositivo capaz de produzir essas ameaças. Joseph então obrigou Elizabeth a escrever uma carta de despedida, como se estivesse fugindo de casa novamente. Nesse texto, ela citava ter entrado em uma seita não especificada e encontrado um homem com o qual tinha começado um relacionamento. E como Elizabeth já havia fugido de casa uma vez, a polícia acreditaria mais facilmente nessa história. Joseph então viajou para outra cidade, postando a carta de outro endereço, com destino à sua própria residência. Dessa forma, ele poderia entregar o documento para a polícia quando declarasse o desaparecimento de sua filha. O cara é vagabundo, infinito. Filha, levando os agentes a procurar pela garota em outra cidade. E foi exatamente o que aconteceu. Quase todos os dias, às vezes múltiplas vezes no mesmo dia, Joseph descia em seu porão, carregando... Eu adoraria ficar num quarto com esse cara aí. Nem conto o que eu faria com ele, viu? Comida e diversos outros objetos. Uma pequena geladeira, fogão, TV e videocassete foram alguns desses itens. Apenas com iluminação artificial e pouca ventilação, o verão era tão severo quanto o inverno. Presa com uma coleira de cachorro, Elizabeth Cara, que difícil seguir nesse vídeo, gente. verdadeiras barbaridades naquele lugar. E enquanto sua filha permanecia sequestrada em seu porão, Joseph vivia sua vida como se nada estivesse acontecendo. A polícia continuava sua busca pela garota sem que ninguém suspeitasse daquele homem bem-sucedido, pai de família e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Além de narcisismo, podemos também observar alguns traços de psicopatia em Joseph. Tomado por suas fantasias, ele era capaz de convidar amigos para uma festa em sua casa, enquanto sua filha permanecia acorrentada em uma câmara de tortura. Durante esse período, Elizabeth engravidou de Joseph, dando à luz a 7 filhos.
Ai. Um deles nasceu com problemas respiratórios e faleceu pouco tempo depois. Seu corpo foi destruído por Joseph, queimado em um fogão. Outro bebê, Lisa, nasceu com um problema cardíaco. Caneco. Constantemente sentindo dor, Lisa chorava quase o dia todo. Mesmo naquelas circunstâncias, Elizabeth ainda parecia ter um carinho grande por seus filhos. Preocupada com a saúde de Lisa, ela convenceu Joseph a levá-la ao médico. Provavelmente também com medo de que alguém ouvisse o bebê e não parava de chorar, ele aceitou. Sem que ninguém o visse, Joseph removeu a menina do porão, caminhando para fora. Não se sabe ao certo em qual momento do dia isso teria acontecido. Deixada em uma cesta, Lisa foi colocada por Joseph em frente à própria casa, para que fosse encontrada por sua esposa. Junto com o bebê, uma carta de Elizabeth, dizendo que não poderia criar aquela criança. A menina foi encaminhada ao hospital e passou por uma cirurgia, mas conseguiu sobreviver. Mônica e Alexander foram outros 2 bebês que nasceram com alguma complicação, seguindo pelo mesmo caminho de Lisa. Gente, o cara... Ai... Nossa, que mundo escroto que a gente vive, galera. Nossa senhora, velho. Foram removidos do porão e deixados em frente à porta de Joseph, com uma carta escrita por Elizabeth. O aparecimento de 3 bebês foi algo bastante estranho para os agentes, que não desconfiaram de alguém que já não tinha mais nenhuma passagem pela polícia. As outras crianças foram criadas dentro daquele porão. Velho. Foi Elizabeth quem os ensinou a ler e escrever, tentando criar alguma rotina naquele lugar. Para os partos, Elizabeth era deixada sozinha com uma tesoura, panos e um livro sobre como realizar um parto. É impossível imaginar o terror pelo qual Elizabeth passou. Completamente alheio aos sentimentos e vontades da própria filha, para Joseph, ela era apenas um objeto. A despersonificação do ser humano é algo que podemos observar em sujeitos afetados pela psicopatia. Aquelas crianças conheceram o mundo apenas pela TV e consumiam vitaminas e suplementos trazidos por Joseph, uma vez que não ficavam expostos à luz do sol. Eu eliminaria esse cara com requintes de crueldade assim que eu nem descrevo pra vocês, galera. Tô com meu estômago todo cagado aqui. Na boa, sem zoeira mesmo. A iluminação artificial, inclusive, era cortada por Joseph muitas vezes, quando algum grau de indisciplina era apresentado, deixando Elizabeth e seus filhos no escuro entre ratos e baratas. Após o nascimento do 4º filho, a mulher foi obrigada a cavar com as próprias mãos uma grande porção de terra. As crianças estavam crescendo e Joseph precisava de mais espaço. Naquela mesma casa, ele também chegou a alugar alguns quartos para inquilinos. Com uma alta rotatividade, poucos deles se lembraram de ouvir barulhos estranhos. Quando questionado, Joseph dizia que eram canos e precisavam de reparos. Por vezes, o criminoso ainda viajava com sua esposa e filhos, deixando Elizabeth sozinha com suas crianças naquele porão por 2 ou 3 semanas. Além de brinquedos, TV e geladeira, Joseph também levou para lá peixes e aves de estimação para as crianças. Não se sabe se isso foi ideia do próprio Joseph ou a pedido de sua filha. Entre agressões e torturas, Elizabeth continuou sendo violentada pelo próprio pai praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez no mesmo dia. A mulher permaneceu em cativeiro por um total de 24 anos, sendo 24 malditos anos sofrendo abuso desse velho. Mais de 3.000 vezes, onde deu à luz a 7 crianças. 3.000 Segundo o próprio vezes. Joseph, ele tinha plano de libertar Elizabeth em algum momento, mas não é como se alguém ainda acreditasse nele. No dia 19 de abril de 2008, Kerstin, a filha mais velha de Elizabeth, na época com 19 anos de idade, ficou doente. Seu estado apenas piorava a cada dia, e sem conseguir uma melhora com os medicamentos disponíveis em casa, Joseph aceitou levar a moça até o hospital. Entretanto, ele já não tinha mais forças o suficiente para carregar uma mulher adulta sozinho. Sendo assim, ele conseguiu que Elizabeth o ajudasse a levar Kerstin para fora do porão. Aquela foi a primeira vez que a moça de 19 anos teve contato com o mundo externo. E também a primeira vez em... Cara, percebam a sequência sem fim de absurdos que tem essa história. De 4 anos, Elizabeth veio para chapa. Rua. De alguma forma, Joseph convenceu Elizabeth a retornar para sua câmara, no porão, antes da chegada da ambulância. Hoje, algumas pessoas acreditam que Elizabeth tenha em algum momento sido afetada pela síndrome de Estocolmo. Esse é um fenômeno psicológico que pode fazer desenvolver no indivíduo uma ligação emocional com seu sequestrador ou agressor. Também conhecido como vinculação afetiva de terror ou traumática, esse é um estado psicológico no qual a vítima desenvolve um relacionamento com o criminoso. Identificar o agressor de forma afetiva pode ser uma maneira de se afastar emocionalmente da realidade, ou ainda para que receba a simpatia do sequestrador, como se fosse um ato de autopreservação por conta da gravidade da situação. Talvez afetada por esse fenômeno, Elizabeth não tentou a fuga nesse momento. Apesar de o termo síndrome de Estocolmo ser bastante presente, principalmente em obras de ficção, não existem trabalhos científicos que a classifiquem como uma patologia. Da mesma forma, ela não é reconhecida pelo Manual Psiquiatra da Associação Psiquiátrica Americana, pelo DSM ou pela Classificação Internacional de Doenças. Chegando ao hospital com Kerstin, o médico que os atendeu solicitou por mais informações sobre a mãe da moça. Inventando outra de suas histórias, Joseph disse que não sabia sobre o paradeiro de Elizabeth.
Um comunicado então foi anunciado na TV. Cara, que desgraçado, sem limites, esse filho da mãe, velho. A procura pela mulher. Mensagem essa que Elizabeth viu de dentro daquele porão. Com a chegada de Joseph, a mulher conseguiu convencê-lo de que precisava ir até o hospital para ajudar na recuperação de Kirsten. Elizabeth então é liberada de seu cativeiro, chegando ao hospital. Após uma conversa com o médico, ainda sem dar muitos detalhes, a polícia foi acionada. Do hospital, Elizabeth foi levada para a delegacia. Até aquele momento, para os agentes, ela era uma mãe que havia abandonado seus filhos e fugido de casa para participar de um culto. Olha isso, gente do céu, velho. Nossa, me falta palavras, cara. Acabou as palavras pra dizer. Foi apenas quando soube da ameaça de ser presa e perder o contato com os próprios filhos que a mulher aceitou contar a verdade. Entretanto, apenas se os agentes prometessem que ela nunca mais veria Joseph novamente. Os investigadores concordaram e Elizabeth passou as próximas 2 horas descrevendo todos os atos criminosos do próprio pai. Provavelmente já sabendo que aquele seria seu fim, Joseph liberou os outros 2 filhos, que estavam no porão. Abismados com o mundo externo, eles nem piscavam ao verem o céu. A polícia chegou à casa do criminoso e Joseph foi preso. Os agentes então desceram no porão daquela casa para recolher evidências e procurar por mais vítimas. Segundo os policiais, o odor daquele lugar era terrível, com sujeira. Olha o lugar. Imaginem. Aliás, nem tentem imaginar. Eu de tentar imaginar tá me fazendo um mal terrível aqui, velho. Insetos por todos os lados. E hoje, sabendo do que aconteceu entre aquelas paredes... Olha isso, olha a estreitidão disso, gente. E seus filhos ali, atormentados pelos desejos de Joseph. Sua esposa e seus outros filhos também foram levados até a delegacia, mas em suas alegações, nenhum deles disse saber... Meu Deus, velho, parece um banheiro de boteco podre, entendeu? Que terrível, velho. Acontecia no porão. Para a polícia, Joseph declarou que todos os atos com Elizabeth foram realizados com seu consentimento. Em um de seus poucos comentários à mídia, ele disse: "Eu não sou essa besta que a mídia me faz parecer." Ah, você não é. Você não é. Os outros 2 filhos de Elizabeth, que foram liberados do porão, estavam em condições críticas de saúde. Bactérias e falta de vitaminas foram apenas alguns pontos observados pela equipe médica. Quanto à saúde mental de Joseph, apesar dos sinais apresentados de psicopatia e narcisismo, ele não foi oficialmente diagnosticado com nenhuma dessas condições. No relatório apresentado pelo Estado... Quanto pano que passaram pra este desgraçado, gente. É citada a presença de um transtorno de personalidade, porém, o mesmo não é especificado. Podemos apenas supor que seja relacionado ao transtorno antissocial. Em seu segundo dia de julgamento, Joseph exibiu um comportamento estranho. Por medo ou por vergonha, ele escondeu o rosto a maior parte do tempo. Ah, escondeu o rosto, canalha. Afetados, incluindo sua ex-esposa e filhos, o governo ofereceu novas identidades e passagens para que pudessem começar uma nova vida, descolados do nome de Joseph. No dia 19 de março de 2009, Joseph Fritzl foi julgado culpado por sequestro, incêndio e homicídio pela morte de um dos filhos de Elizabeth. Por esses crimes, ele foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 15 anos antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Ou seja, não vai ter liberdade condicional nunca mais você vai ver nada fora da cadeia, canalha. E pelo que eu sei, você tá vivo até hoje. Olha, eu não sei o que dizer. Eu tô com meu estômago todo revirado, velho. Sério mesmo. Sem zoeira, velho. Sem zoeira. O que não significa que ele será solto após 15 anos, mas que poderia tentar uma liberdade condicional. Entretanto, não, vai pro caixão. De seus crimes, o mais provável é que nenhuma de suas solicitações seja atendida. Nem vai. Vai pro buraco, arrombado. Vagabundo imundo. Bilder auch, ja, aber ganz wenige, also so, ne, Naturnachbauen und so, damit ein bisschen auf zum Beispiel meine ersten Pfefferonen zu ernten, ne, ja, jetzt kommen dann die Tomaten und auf die Paprika. Joseph não demonstrou nenhum remorso ou empatia durante suas entrevistas. Não demonstra, olha a cara de desgraçado desse maluco, velho. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e permaneceu completamente alheio ao sofrimento da própria filha. Dentro da prisão, ele perdeu um número elevado de dentes em uma briga com outro interno. Desde então, ele permaneceu em isolamento, raramente deixando a própria cela. Ainda na prisão, Joseph alterou seu último nome para Meinhof. O seu período de regime fechado, sem a possibilidade de liberdade condicional, termina em 2023. Em 2013, o porão de sua casa foi destruído e selado com concreto. A propriedade foi vendida. Ou seja, 2023, né? Esse vídeo, então, ele já tem uns 2 anos. Pelo que eu fiz de uma breve pesquisa, tá vivo ainda. Em seguida, em 2019, monte de lixo, sinais de demência, sendo encaminhado para uma instituição correcional especializada em criminosos afetados por doenças mentais. Hoje, aos 88 anos de idade, Joseph Fritzl permanece encarcerado na prisão de segurança máxima Bremstein,
enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. Horroroso, 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 horroroso. É isso aí, galera. Meu, acho que esse foi o react, um dos mais difíceis aí que eu já fiz. Mas, como eu disse no começo desse vídeo, eu faço esses reacts aqui pra que o pessoal que é inscrito no meu canal tome conhecimento dessas histórias terríveis, tá? Esse meu canal, ele tem esse compromisso. Por muitos anos a gente foi compromissado só com música aqui, música autoral. Foram bons, longos anos abastecendo o canal só com arte, só com música. Mas do ano passado pra cá eu mudei minha mentalidade. Eu resolvi expor aqui acontecimentos do mundo, na qual eu reajo, eu faço comentários em cima, os reacts, né? Que deu origem ao Maloca Reacts, que é um projeto que eu venho insistindo aí porque eu vejo utilidade nele, né? Muita gente não conhece esse caso. Repito, eu tomei conhecimento em 2008, eu fiquei tipo quase uma semana, entendeu? Dormindo mal, imaginando esse caso aí, porque poucas vezes eu vi algo tão aberrante na minha vida, poucas vezes na minha vida eu vi uma pessoa tão desprezível quanto esse Josef Fritzl, entendeu? E me faltam palavras, entendeu? Meu estômago revirou um monte aqui, quase que eu vomitei o meu café da manhã, mas eu tenho a obrigação de trazer essas coisas aberrantes aqui, cara. E nem é atrás de engajamento nem nada, é serviço de utilidade pública mesmo, é pra circular, é para as pessoas tomarem conhecimento, para que essa desgraceira não caia no esquecimento de ninguém, entendeu? Para que todas as gerações tomem conhecimento do quão desgraçado, do quão desprezível é esse cara, entendeu? E vocês imaginem quantos casos semelhantes a esse devem acontecer no mundo, porque o mundo é grande demais e ninguém toma conhecimento. Portanto, é o seguinte, se você tomar conhecimento de algo semelhante, denuncie. Se você tem um vizinho sinistro aí, que você desconfia de alguma coisa, não hesite em fazer uma denúncia, entendeu? Você pode salvar vítimas de lances horrorosos que elas possam estar vivendo. Denunciem e não sei mais o que dizer. É muito horroroso isso. Acho que é o pior caso que eu já vi criminal de toda a minha vida, entendeu? O cara é cruel, a esposa dele compactuando. Meu Deus. Que difícil, velho. Que difícil mesmo. Portanto, é o seguinte, cara. Se você chegou até aqui, colabora aí comigo, colabora aí com o canal, cara, por favor. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho das notificações para você não perder aí nenhum outro vídeo aqui desse canal. Muito obrigado por você chegar até aqui, tá? Difícil demais foi fazer esse react aqui. Esse cara é asqueroso. Comentem aí o que vocês acharam também, por favor. Vou ficar muito feliz de saber a opinião de vocês aí. Tô deixando aqui na tela também o código do QR Code para quem quiser ajudar aí com qualquer valor no Pix. Agradeço muito, tá? Enfim, eu encerro por aqui este indigesto Maloca Reacts. Muito obrigado por você assistir aí. Espero te ver no próximo, beleza? Eu sou o Tio Funk e eu me despeço por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo Maloca Reacts. Fui!